O Amei já está no ar e hoje a gente vai fazer uma viagem incrível para o sul do país, que está produzindo um azeite da melhor qualidade. O Amei já está no ar. Vou bater um papo hoje com uma mulher que sabe muito de azeite. Olha que coisa interessante. O nome dela é Adriana Martins Costa. Ela mora no sul do país e ela produz um azeite super especial, premium, um azeite maravilhoso. É um prazer estar aqui com você, Adriana. Bem-vinda ao Amei. Ai, muito obrigada, Maria Paula. Adorei o convite para a gente poder falar um pouco sobre o nosso projeto do azeite Território 63. Território 63 é o nome do seu azeite? De onde veio esse nome? A minha formação é publicitária, meu marido também, e nós criamos esse nome em homenagem ao bioma Pampa, que é o bioma, é o terroir do nosso azeite. Cerca de 63% do território do Rio Grande do Sul é formado pelo bioma Pampa. Então a gente quis homenagear o nosso Pampa gaúcho, que é a minha paixão desde a infância. Muito bom. E eu tô vendo que tem um selo aqui. Fala para mim um pouquinho desse selo Premium, origem e qualidade, e um selo da safra de 2023. Esse daqui é um da safra nova, né? Exatamente. Hoje no Brasil, o nosso grande desafio é a gente conseguir explicar para o consumidor a importância da gente ter um azeite de oliva extra virgem de alta qualidade. Eu sou uma associada do Ibroliva, que foi fundado, é o Instituto Brasileiro de Olivicultura. E há 2 anos atrás, o Ibroliva, em conjunto com a Secretaria de Inovação e Tecnologia, desenvolveu esse selo Premium para certificar aos consumidores a qualidade do nosso azeite. Para a gente obter esse selo Premium, a gente precisa confirmar algumas premissas, ou seja, a gente tem que comprovar que o nosso pomar é no Rio Grande do Sul, porque esse selo Premium é exclusivo do Rio Grande do Sul no momento, né? Depois o Ibroliva pretende avançar para os outros estados que já estão produzindo. Então nós temos que comprovar o pomar, nós temos que ter uma análise química da Embrapa, onde os parâmetros foram reduzidos, por exemplo, a acidez tem que ser no máximo 0,3, os peróxidos até 20. Então a gente consegue hoje ter depois de atendido todas essas especificações, o azeite passa por 8 sommeliers. Hoje em dia nós temos já pessoas que estão sendo qualificadas, inclusive pelo MAPA, porque o que vale mesmo é a análise sensorial, ou seja, Concordo. o que é a análise sensorial? O cheiro, o gosto, O aroma. o aroma. Exatamente. Sim. Então, muitas vezes, assim, as pessoas ficam muito ligadas à acidez, né? Todo mundo pergunta assim, mas qual é a acidez? A acidez é um parâmetro que não é percebido pelo paladar. Então, é exclusivamente química. Então, a gente só vai conseguir saber a acidez se mandar para o laboratório e tiver análise química. E já a análise sensorial, cada vez mais está se buscando formar o mapa, inclusive, formar pessoas que consigam avaliar esses lotes que vêm assim da Europa para ver se realmente, porque uma coisa que é muito importante a gente explicar é que nós temos assim, o azeite extra virgem, nós temos o azeite virgem e nós temos o azeite lampante. O lampante é um azeite que era usado antigamente para acender lamparina. E quando acontece em grandes, nós viajamos em vários lugares do mundo, tivemos em Jaén, então muitas vezes acontece que como a produção era muito grande, não era processado em tempo hábil. E antigamente o que acontecia? Todo esse processo, por isso que se diz a prensa, né? Inclusive a gente estava conversando sobre prensa, só que hoje em dia não existe mais. Hoje em dia são máquinas muito bem feitas, que é uma centrífuga, como se fosse uma grande centrífuga que bate a azeitona pura e consegue separar a azeitona, o óleo, da água.
E aí tira a água. Exatamente, deixa ela só. separa e aí a gente consegue ter a obtenção do azeite puríssimo. Tá, mas então você está falando que tinham 3 tipos. O azeite lampeiro, Lampante, lampante, lampeiro, a outra. que era usado para acender lamparinas. Lamparina, Por aham. isso que vem o nome lampante. Que é de uma qualidade inferior. Não, é de uma qualidade que não deveria nem ser consumido pelas pessoas. Mas é? É vendido? É vendido e vem porque o mercado brasileiro é um mercado muito grande. Hoje, todo o azeite que é produzido, o Rio Grande do Sul produz cerca de 80% do azeite produzido no Brasil, só que isso representa 1% do consumo Do mercado. do mercado. Vem tudo de fora. Vem tudo de fora. Espanha, Itália, que são Itália, os maiores Portugal. produtores. Portugal. Mas a grande, eu acho... Grécia. Grécia. Eu amo azeite grego. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Então, a gente consegue hoje produzir um azeite, eu digo todos os produtores brasileiros, porque a gente já conseguiu começar com uma tecnologia de ponta, né? Então, hoje em dia, tem as indústrias que, no caso do azeite, a gente chama de lagar. Por isso que quando a gente vai a Portugal... tem o polvo alagareiro. Sim, o polvo alagareiro. Alagareiro quer dizer o polvo com bastante azeite, que era feito no lagar. Então, por isso esse termo de lagareiro, Entendi. entendeu? E o lagar é a máquina, é o lugar onde... É a indústria, É a indústria. como se fosse a indústria, a gente chama de lagar. E, bom, mas aí você falou que... Bom, e aí tá, tem o Lampante. Lampante, tem o só virgem e tem o extra virgem. O seu é extra virgem. Extra virgem. E qual é a diferença do virgem e o extra virgem? Porque assim, ó, quando a gente fala de análise sensorial, o que acontece? Um azeite para ser considerado extra virgem, ele não pode ter defeitos. Ou seja, quando tu sente o aroma, geralmente são os copinhos azuis que a gente faz a análise sensorial, porque o que menos importa é a cor do azeite. Por isso que é feito em copos azuis ou vermelhos, porque vai depender do tipo, a variedade da oliva que vai determinar a cor do azeite. Isso é maravilhoso, porque tem os mitos que são completamente furados, né? Porque você acha que porque é mais claro, mais transparente, tem nada a ver. Não tem nada Depende a do ver. tipo da uva, da uva não, da azeitona. da azeitona. Exatamente. Muito bom. E outra coisa que eu queria saber, se tem outro mito que eu estou me lembrando aqui, que o azeite precisa ser consumido frio, que você não pode fazer o cozimento. Senão ele perderia as propriedades. Sim. Não. Hoje em dia está mais do que provado que o azeite pode ser aquecido, porque muita gente diz assim, não pode aquecer que vai perder as propriedades. Isso não é verdade. Hoje está mais do que provado que pode cozinhar tranquilamente. Claro que não vai ser com azeite extra virgem de alta qualidade. Com certeza. Sim. Precisa ser guardado para ser consumido, né, numa salada. Para finalizar um prato. Finalizar o prato. Exatamente. Porque hoje em dia, cada vez mais tem se sabido, através de estudos, dos benefícios do consumo do verdadeiro azeite de oliva, né? Um extra virgem de alta qualidade. Inclusive, você falou da Espanha, né? Porque tem ali aquela região lá que as pessoas vivem mais, né? Aquela alimentação mediterrânea, né? Que é muito azeite. Exatamente. E a galera tem uma saúde incrível. O povo passa do 100 e você acha que realmente, então, tá comprovado já que o azeite... Eu acho que sim, eu tenho certeza. Mas aí é outra batalha que o Ibra Oliva tem enfrentado, né? É a gente conscientizar, porque tem muitos mitos, né? Por exemplo, assim, a pessoa chega, muita gente me pergunta assim, mas como é tu que entende de azeite, como é que eu vou escolher um verdadeiro azeite? Então, a gente fala muito assim... Azeite barato, extra virgem, não existe. Então, a primeira coisa que a gente fala para as pessoas é assim, quando chega num supermercado e olha assim, super promoção, azeite extra virgem, 500 ml é R$30. Então, isso aí já é uma coisa que a gente tem que pensar antes de comprar. Esse azeite, lógico, pode ser usado para cozinhar, que não tem problema algum.
Mas, por exemplo, assim, já tem várias recomendações para a pessoa tomar de manhã uma colherinha de azeite. Já E- ouvi falar. exatamente. Aí a pessoa de manhã acorda, o nutricionista, o médico do coração, hoje em dia está se falando muito assim de diabetes, de Alzheimer. Então, muitas vezes a pessoa chega, ela adquire esse hábito de tomar pela manhã, mas na realidade tem que cuidar, porque muitas vezes ela vai estar tomando um óleo de soja misturado aí ao com invés azeite. ao invés de ficar bom, fica ruim. Adriana, eu vou te pedir um tempinho, porque a gente vai chamar um break rapidinho. Você que está em casa, fica aí, porque a gente ainda tem muita coisa interessante para falar com a Adriana aqui hoje. A gente já volta. O Amei está de volta hoje com a Adriana, falando sobre um tema muito interessante, que é a produção de azeite. A gente já falou muitas coisas sobre o selo de qualidade, sobre os tipos de azeite extra virgem, virgem, lampante, que eu fico chamando de lampeiro, coitado. Lampante. Mas agora eu quero saber, Adriana, da produção. Isso deve dar um trabalho danado. Como é que é isso? Você é uma fazendeira? Você tem um monte de olivas? Sim, eu sou uma pequena produtora, né? Porque hoje no Rio Grande do Sul tem grandes produtores, né? E o que faz? Eu comecei esse projeto em 2009, quando eu fiz um pós-graduação no agronegócio, porque eu trabalho para minha família já há mais de 20 anos. Eu faço a gestão dessa propriedade que a gente tem em Rosário do Sul. E quando eu comecei nesse pós-graduação, eu comecei a ouvir falar em olivicultura e comecei a estudar e já de cara me apaixonei pela árvore em si, porque é uma árvore é a árvore da fertilidade, da vida, ela tem muitos significados. E eu sempre trabalhei a minha paixão pelo Pampa Gaúcho começou na minha infância, que é nessa fazenda que é dos meus avós, era dos meus avós maternos, e que, quando eles faleceram, ficou para minha mãe, para os meus pais. Então, eu comecei essa paixão como criança. Eu sempre fui uma apaixonada também por culinária, cozinho bastante. Eu e meu marido somos empreendedores. Nós temos em 2004, construímos uma casa, um restaurante em Garopaba, Santa Catarina, porque eu circulo entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Brasília. E eu sempre estudei, eu gosto de cozinhar, e o azeite entrou muito com a gastronomia, comer um bom azeite, e surgiu o meu sonho de realmente produzir um azeite de alta qualidade. Então, a gente sabia muito pouco. Eu posso me considerar uma das pioneiras no Rio Grande do Sul, porque hoje em dia, se alguém quer fazer um pomar de oliveiras, que a gente chama um pomar, já existem empresas que chegam na tua propriedade, fazem toda a análise do solo e já vem um grupo de pessoas, já planta. Então, a gente, como iniciantes na olivicultura, a gente não sabia o que a planta na realidade necessitava, né? Então, as plantas vinham de São Paulo, para ter ideia, com 60 centímetros. Então, é uma árvorezinha que até tu conseguir implantar o pomar, tem a formiga, tem a lebre. Nós, no Rio Grande do Sul, temos geadas. Teve um ano que nós tivemos geadas, 3 geadas, e aí queimou as plantas, queimaram as folhas. Nesse ano você perdeu tudo? Nesse ano eu tive que replantar muita coisa. Então, até conseguir transplantar, fazer o pomar inteiro, é muito difícil. Então, há alguns anos já eu tenho uns parceiros que trabalham comigo. Eu, inclusive, transplantei árvores adultas, porque aí o pomar fica meio falhado. Com quantos anos uma árvore começa a produzir? A partir do 4º ano pode começar a produzir. Tá. E conforme vai passando o tempo, e lógico que a gente tem que investir muito em adubação, né? Hoje em dia está mais do que provado que a gente já sabe o que elas precisam. Então, é um cuidado o ano todo. Só que a oliveira tem uma característica que ela necessita horas de frio.
Então, o que acontece? Ela entra em dormência, a gente chama no inverno. Então, a gente trabalha bastante. A colheita, ao contrário da Europa, é feita em fevereiro, março, abril, para os maiores produtores, porque aí a pessoa tem tempo, né, para fazer a colheita. Mas, geralmente, é fevereiro e março, que é o auge do calor no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que ter um cuidado extra, porque a gente põe uns sombritos no chão, a gente usa caixa de 20 quilos, as caixas são colhidas, as azeitonas são colhidas, elas vão para uma câmara fria, então elas são umas mimosas. No assim. dia da colheita, por exemplo, quantas pessoas a gente fazem tem parte mais, disso aqui? como eu me intitulo como uma boutique azeite, porque eu sou uma pequena produtora e eu que cuido de todas as etapas. Então, eu estou presente do início, a gente começa às 5 da manhã, geralmente, e a gente tem mais de 35 pessoas, porque a gente tem transporte, a gente tem alimentação. E colhendo, eles colhem com a mão. Com a mão. Aham. E a gente tem assim, ó, a gente dá luvas para as pessoas, a gente tem que ter óculos, a gente dá umas luvas de algodão, porque realmente assim acaba ficando 8 horas colhendo com a mão. A gente até tem alguns garfos que são uns garfos que batem em cima e caem os frutos, mas geralmente esse garfo machuca o fruto. E a azeitona é um fruto muito sensível. Super. Então, assim que se tu machuca muito, ele já começa a oxidar. Então, tem várias premissas, por exemplo, a gente tem que fazer, ele tem que estar no lagar essas azeitonas, no máximo em 8 horas, 10 horas para ser feito. Nossa, que louco. Então, realmente é uma época muito importante. Curiosidade que eu tenho, agora com as mudanças climáticas, está tendo alguma alteração? Tá. Este ano está sendo um ano muito complicado. Eu acho que todo o Rio Grande do Sul até está bem apreensivo, que foi a quantidade de chuvas que a gente teve e o volume de chuva. Então, a gente precisa de mais de uma variedade para o pomar polinizar. Ele poliniza as variedades. Hoje nós temos 6 variedades no pomar, que é a arbequina, arboçana, coroneike, picual, frontoio, e agora nós estamos com uma variedade nova que se chama manzanilha. Então, cada variedade tem... Essa manzanilha é uma azeitona que é feita para a gente fazer azeitona de mesa. E uma curiosidade que eu queria levar para todo mundo, é que as pessoas até não sabem, é que todas as azeitonas são verdes, que vão amadurecendo e ficam pretas. Então, não existe essa variedade, a preta ou a verde. Então, vai depender quando tu colheste elas. Muito bom. Outra coisa que eu queria saber da sua trajetória, porque agora você está totalmente focada nessa coisa do azeite. Peraí, antes até de passar para a sua trajetória, eu quero saber só da distribuição. Você vende no Brasil todo? Como que as pessoas compram o seu azeite? Hoje a gente trabalha basicamente com o Instagram, que é o @territorio.63, e a gente tem a parceria, que é uma rede muito boa, é o Melhor Envio. Então, hoje em dia, a gente vende e a gente despacha para todo o Brasil. A gente está mandando para o Acre, para Campo Grande, Brasília, mas um dos nossos focos, realmente, a gente vende muito bem aqui em Brasília e vendemos muito bem no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu conheci o azeite uma vez que eu fui almoçar num restaurante maravilhoso em Brasília, chamado Trattoria da Rosário. Exatamente. E me serviram esse azeite e eu perguntei, gente, que azeite maravilhoso esse. Então, você já está distribuindo para o Brasil inteiro. Exatamente. Maravilhoso. Agora, eu quero saber da sua trajetória. Como é que você chegou aqui? Você sempre foi uma empreendedora? Eu acho que sim. Eu tenho muito exemplo do meu pai, que é militar e começou a empreender. Depois que ele se reformou, ele fez uma empresa. E eu sempre busquei, eu sempre fui uma inquieta, né? Então, eu estudava publicidade e propaganda, eu já namorava meu marido. Então, a gente sempre... Aí eu comecei com uma história quando eu era mais mocinha. Aí eu queria fazer alguma coisa diferente, comecei a fazer velas, olha só. Velas? Velas. Eu tinha 20 e poucos anos
E o negócio da vela, porque eu sou bem empreendedora, assim, o canal é empreendedor, né? E comecei a fazer velas e começou a tomar uma proporção, assim, e eu vendia muito, até que nós tivemos um incidente muito complicado, que assaltaram e roubaram todas as nossas formas, assim, porque as formas eram... formas das velas. E aí aquilo ali, eu já estava trabalhando nessa fazenda dos meus pais, e eu e o meu marido, nós moramos em Garopaba, Santa Catarina, perto de Florianópolis, e resolvemos empreender num restaurante, que aí une a paixão pela gastronomia, culinária, e nós desenvolvemos, criamos, né, construímos a Casa Quimo. Então, eu sempre busquei novos desafios, e eu estou sempre buscando coisas novas para fazer e empreender. Muito bom. E a Casa Quimo ainda existe? Sim, hoje em dia nós acabamos segmentando, hoje em dia nós somos uma casa de eventos, que nós trabalhamos com casamentos, então são eventos sob medida. A gente antigamente, quando o meu marido, o que é o Quimo? Porque meu marido e os meus filhos surfam, eles gostam de viajar e meu marido é um Garopaba é um lugar perfeito para o surf. Exatamente. O meu marido é apaixonado pelo Peru. E foi lá que ele conheceu a história do Quimo, que seria um rei que tem uma embarcação, que é a Cabalito de Totora, que é feita da palha de Totora, e numa volta de uma pescaria, o Quimo teria ficado em pé e teria surgido o surf. Inventou o surf. Exatamente. O rei de onde que você falou? Peru? Do Peru. Peruano. Inca, exatamente. Muito e aí, quando a gente começou a empreender o Quimo, meu marido falou assim, não, vamos trazer ceviche, que era uma coisa que nem se ouvia hoje. E você é chefe também? Eu posso me intitular cozinheira, não chefe. Mas eu adoro e eu cozinho muito bem. Já fiz muitos cursos, assim, estou sempre estudando e buscando coisas diferentes. E aí você cozinhava no... No último ano, sim. Eu ficava responsável pela cozinha lá. E aí a gente tinha uma turma que adorava os meus ceviches, a gente tinha um entrecô à Patagônia com uma manteiga de chimichurri. Então eu sempre... Uma coisa bem latino-americana. Exatamente. Mesmo, a gente queria fazer Aí tinha tacos mexicanos, nachos, então a gente queria que quem fosse lá experimentasse um pouquinho de cada país da América Latina. Maravilhoso. E aí, de repente, você resolveu... Depois desse assalto... bom, primeiro teve o assalto, aí você fez o Quimo. Exatamente. Aí depois do Quimo você resolveu ir para o azeite. Sim, porque na realidade eu sempre trabalhei com meu avô, porque desde mocinha eu morava em Brasília e eu queria ter feito veterinária, que eu acabei não me formando, fiz administração e me formei em publicidade. Então, eu sempre fui apaixonada, realmente, eu acho, se eu for pensar a Adriana, eu sempre fui uma apaixonada por essa instância que hoje em dia eu cuido e sempre foi assim a minha... Então eu sempre fui mesmo depois casada, eu sempre mantive uma rotina de ir para a fazenda, mas a olivicultura surgiu porque eu tinha muito legado da minha família, da pecuária de corte que a gente fazia, a gente produzia carne para a gente comer, né, servir nos frigoríficos, enfim. E o projeto da olivicultura do Território 63 foi uma coisa minha, Adriana, sabe? Então, hoje em dia, eu sou muito feliz porque eu sei que eu estou produzindo um azeite que traz todos os benefícios para as pessoas, sabe? Então, a pessoa pode consumir e, além disso, ele é super saboroso, ele é equilibrado, ele combina com vários pratos. Por incrível que pareça, hoje já se usa em sobremesas com chocolate. Uau, e fica maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Bom, nosso tempo já está se esgotando. Eu amei ter você aqui, Adriana. Queria que você desse as suas palavras finais para a pessoa que está em casa, que também tem vontade de empreender, que também tem uma paixão aí pela fazenda, por uma instância, e que estava querendo assim um empurrãozinho. O que você diria para essas pessoas? Eu acho assim, que a gente tem que ir atrás dos sonhos da gente. Hoje eu estou muito feliz assim com o resultado desse projeto que eu fiz, porque hoje as pessoas me olham e veem o azeite, veem o território. Então eu sei assim, eu já tenho relatos de pessoas assim, Drica, mas que maravilha! E eu me sinto muito honrada, sabe, de poder produzir
E ter realizado isso e plantar uma árvore de 60 centímetros que hoje está produzindo frutos maravilhosos e o Território 63, que é um azeite de altíssima qualidade. Ai, que delícia. Muito obrigada por ter vindo. Amei, de verdade. Obrigada a ti também por me receber. Muito bom. E você que está em casa, tenho certeza que você ficou com água na boca, né? Pois então entra aí no Instagram deles, território.63. Isso aí. E aí você vai descobrir também as delícias desse azeite que pode ser enviado diretamente para sua casa. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, Maria Paula. Obrigada a você que está em casa e amanhã eu estou de volta.